Glória a Deus, a gente vai trazer um milagre hoje, que eu creio que é um milagre que todo mundo conhece, que é a cura do cego Bartimeu. E eu creio que Deus vai trazer uma abertura de espírito para nós essa noite, amém? Eu creio que, às vezes, quando nós conhecemos muito uma palavra, a gente já vai ali no automático e achando que Deus vai falar isso, vai falar aquilo. Então, a minha oração hoje, essa noite, foi a mesma oração que eu fiz em casa hoje na manhã. Eu falei, Senhor, abre o meu espírito e me surpreende, para que nós possamos ver a Tua palavra, que ela é viva. E quando a palavra do Senhor é viva, eu não posso estar pensando que todo dia vai ser a mesma coisa. Todo momento que eu vou assistir essa palavra, eu vou ler essa palavra, ele está ali nos 3 evangelhos, e ele vai nos falar de uma forma diferente. E a vontade do Senhor para a nossa noite você vai sair daqui com um novo entendimento, amém? Você vai sair daqui, talvez como aquele cego que entrou aqui, cego espiritualmente, mas você vai sair daqui com seus olhos abertos, amém? A palavra de Deus está ali no livro de Marcos 46 a 52, que diz assim, eu vou ler ela toda, e diz assim, então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados, cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, fale para ele vir aqui. Então, chamaram o cego, anime-se, disseram ele. Venha, ele está o chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, eu quero enxergar. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus, queridos, porque esse é um dos milagres que eu acho que foi se eu posso dizer, foi o primeiro milagre de Jesus que falou muito no meu coração. Por quê? Porque eu era cega espiritualmente. Assim como cada um de nós, quando nós viemos das trevas, a gente não enxergava além que as trevas, né? A gente enxergava o reino de Deus, até poderíamos enxergar, mas enxergamos como nosso inimigo, né? Como algo que não era bom, que na verdade estávamos como inimigos. Se nós estávamos no reino da treva, é óbvio que o reino da luz era nosso inimigo. Mas até então, nós não tínhamos esse desejo de passar para o outro lado. Eu não sei você, mas quando eu não conhecia a Cristo, eu falava mal de Jesus e eu achava impossível ir para o outro lado, porque o time do outro lado não era algo que me apetecia. Não era algo que dizia, eu tenho vontade de ser como os crentes. Eu quero conhecer esse Jesus. Eu quero ir para lá quando eu morrer, encontrar com esse Jesus. Nunca passou pela minha cabeça. Por quê? Porque eu era cega espiritual. E eu, no meu orgulho, na minha ignorância, quando a minha irmã vinha falar de Jesus, ou quando outras pessoas vinham falar de Jesus para mim, eu rejeitava esse Jesus, porque eu era cego espiritualmente. Então, hoje, nós não estamos mais nesse nível de cegueira no fato de rejeitar Jesus, mas às vezes nós estamos na casa do Senhor e estamos rejeitando o Senhor. Estamos dentro da igreja, estamos ouvindo a palavra, mas temos dificuldade de ver além das entrelinhas que está aqui na Bíblia. Temos dificuldade de crer que o mesmo Jesus que estava ali há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que está passando por aqui hoje. Mas o mesmo Jesus, ele não está passando por entre as cadeiras. O mesmo Jesus, ele está aqui dentro de mim e de você. E estamos cegos espiritualmente porque não esperamos mais esse Jesus agir com milagres dentro de nós. Queremos orar porque Deus faça milagre na vida dos outros, até podemos crer, mas o maior milagre que Jesus quer fazer é dentro de mim, dentro de você. É tirar aquela treva, porque às vezes a gente sai das trevas, mas as trevas perseguem o nosso coração. Às vezes nós saímos da depressão, mas a depressão ainda quer ficar estabelecendo aqui. Então, quando eu tenho essa cegueira espiritual, eu não consigo ver além do que eu já via antes. Eu não consigo viver além do que eu já vivia antes. Então, de que você só mudou de campo. Mas, finalmente, dentro de você, quantas trevas estão. Quanta tristeza está. Quanta depressão eu estou. Quanta raiva está.
Por quê? Porque eu estou cego espiritualmente. Eu saí de um lugar, movimentei-se para um outro campo das trevas, a Bíblia diz que para a sua maravilhosa luz, mas o meu interior continua cego, surdo e mudo. O meu interior continua ali limitado, não consigo ver além do que é aquilo que Jesus pode fazer. Eu não consigo imaginar que se Jesus possa fazer algo pela minha vida. Eu não consigo imaginar, eu não tenho uma esperança de dizer, ok, Jesus ele pode mudar a minha vida. Jesus ele vai mudar a minha vida e eu preciso, querido, ser um colaborador para isso. Eu preciso ter os meus olhos abertos para dizer, ok, a minha vida está difícil, ok, os meus pais morreram no deserto, ok, mas eu vou entrar nessa terra, eu vou tocar nesse fruto, eu vou comer esse fruto e os meus filhos vão nascer já com frutos alimentados ali da terra prometida. Não vai ser algo que eu vou falar, eu vou dizer, querido, eu estava do outro lado, eu cheguei na terra e você está comendo fruto aqui que ele prometeu, seu avô, mas que você está tendo a oportunidade de comer. Será que nós temos os nossos olhos espirituais abertos, queridos, para crer que Jesus, esse Jesus que nós vemos aqui na Bíblia, esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, será que nós temos os olhos abertos para crer que esse Jesus está dentro de nós mesmos? E será que ele realmente está dentro de nós? Porque às vezes nós apagamos mais Jesus que outra coisa. Nós não conseguimos ver além do que o nosso ventre. Além do que nós queremos, além do que nós achamos que podemos fazer. E é essa visão que Deus, ele vem quebrar essa noite para nós, amém? É essa cegueira espiritual de não creio que Jesus possa fazer algo na minha vida. Eu não creio que Jesus possa mudar a minha história. Eu não creio que Jesus possa mudar. Você olha onde eu venho, minha filha, eu não quero saber de onde você vem, eu quero saber de onde você vai e quem está com você. Pouco importa de onde você vem, para Jesus não importava se o homem era paralítico, não importava se o homem era cego, para Jesus não importava se era uma prostituta, quanto demônio tinha dela, ele vencia tudo. Então vamos parar com essa desculpa de dizer de onde eu venho, eu quero saber para onde você vai. Você sabe para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo e você sabe quem está dentro de você? Essa palavra, queridos, que eu e você temos que responder essa noite. Eu sei onde eu estava, mas eu quero saber para onde eu vou. Eu quero saber se tem um Deus aqui dentro de mim. Eu quero saber se tem um Espírito Santo. Pouco importa se tem ponte, pouco importa se não tem, pouco importa como eu vou chegar lá, eu só sei que eu vou chegar. Pouco importa, queridos. Não queira tudo detalhado, porque Jesus, ele nunca vai dar nada detalhado para você. Eu não conheço ninguém na Bíblia que Deus dá todos os detalhes, porque senão não precisa de fé. Eu e você vamos andar no nível da fé. Eu não preciso ver, eu não preciso entender, eu não preciso sentir, mas eu estou andando. Ele não falou nada a Abraão, ele falou, vai, ele foi. Será que eu e você estamos indo? Será que eu e você estamos indo em direção desse lugar que Deus prometeu para mim e para você? Será que eu e você estamos nos movimentando para ir para fazer aquele lugar que Deus está dizendo para mim e para você? Aquele lugar de filho, aquele lugar de filha, aquele lugar daquela pessoa que eu sei em quem eu tenho crido, aquele que eu sei a minha identidade, porque a minha identidade é essa daqui. Será que nós sabemos essa verdade? Será que nós vivemos essa verdade? Será que Deus, ele está tirando você do seu conforto e você está saindo? Porque Abraão, querido, estava confortável. Abraão estava ali naquele lugar, mas sai dali, perto da casa, perto da família. Querendo ou não, é um conforto, mas ele falou, sai daí, porque ali é um lugar perigoso. Vai para outro canto, porque aqui tem deuses ali. E você não pode mais viver, não. Vai para outro canto. E é lá que eu vou te levar. Ele não precisou de mais nada. Ele ouviu a voz do Senhor e foi. É esse nível de fé que Deus está exigindo a mim e a você. Para de pedir prova a Deus. Para de pedir confirmação a Deus. Ah, eu só vou se Deus fizer. Querido, quem fez essa prova? Quem foi? Quem lembra? Gideão. Mas olha o nível, a época de Gideão, o Espírito Santo externo. Hoje o Espírito Santo está onde, querido? Dentro de mim, dentro de você, eu não preciso que Deus prove para mim se eu tenho que fazer uma coisa ou outra. Se Deus já falou, já repetiu, de novo, e falou na palavra, você está esperando o quê para agir? Cegueira espiritual. Eu posso dizer pior, ignorância espiritual. Porque aí a gente sofre nesse lugar. Por quê? Porque não age pela fé. Você está esperando Deus dar todos os pedacinhos dos puzzles e ele não vai lhe dar. Vai morrer na cadeira, vai morrer no deserto, mas Deus ele não dá. Não existiu um que Deus ele deu todos os detalhes da vida. Ele foi dando ao fur et à mesure,
passo a passo. Quando ele foi dando passos de fé, eu dou agora, eu dou um outro depois, eu dou um outro depois, porque se ele te der tudo e me der tudo, eu não preciso de fé. E eu preciso que Deus venha provar essa fé dentro de nós. Nesse Deus que nós temos crido. É por isso que eu digo, somos cegos espiritualmente, porque olhamos somente para nós. Aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso me sustentar. Por que tem tanta gente que sabe que tem potencial? Tem tanta gente que sabe que tem capacidade de não dar passo de fé, porque não tem fé. Porque é cego espiritualmente, não conhece o Deus a quem serve. Não conhece o Deus maravilhoso e poderoso, porque está andando com Deus, mas não sabe nem se ele está ali, está andando com Deus, mas não conhece aquele Deus. É por isso que esse louvor fala tanto comigo, face a face, mais perto. Eu quero estar perto para ouvir o teu sussurro, eu quero estar perto para dizer, desvia um pouquinho, eu quero estar perto, tão perto de Deus, que ninguém possa se meter entre mim e ele, porque eu estou perto. O diabo não pode passar, o irmão não pode dizer, o pastor não pode se meter, ninguém, porque é só eu e ele. Não existe nada mais importante do que a busca da presença do Senhor. Não existe nada mais importante do que ficar neste lugar. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei o que ele me prometeu, eu sei o que ele lhe deu, o que ele me deu. Agora, se você vai viver constantemente falando, ora para mim, eu quero saber o que eu tenho que fazer, ou Lísio, ou pastor do CPF, ou pastor sei lá de quem, ora para mim que eu preciso saber. Você vai viver perdida que nem segue em tiroteio. Mas quando eu sei que ele falou no meu espírito, eita, meu filho, pode descer chuva, pode descer o que for, opressão, provação, persecução, eu estou avançando porque foi ele que me disse. Não tem nada que vai me impedir. Amém, queridos? Então eu creio que Deus ele quer levar-nos a um outro nível. Você está muito acomodado nesse nível que você está. E eu falo para mim também. Estamos muito mal acomodados. Deus quer nos fazer crescer, mas a gente quer ficar como um menino querendo chupeta na mão do Senhor. Deus ele não quer fazer crescer para comer carne, para comer alimento sólido, mas a gente quer viver na mamadeira, viver se alimentando só daquilo ali, daquele pouquinho ali. E Deus quer mais de mim, de você. Amém, queridos? Então essa palavra diz que esse cego, primeiro ponto que a gente entende aqui, é que ele estava no lugar certo. Ele ouviu falar de Jesus. Jesus estava passando ali em Jericó. Quando eles saíram da cidade, uma grande multidão os seguiu. Tinha muitas pessoas atrás de Jesus o tempo inteiro. Jesus, ele andava, por onde ele andava, eu creio que não somente as pessoas, quando ele chegava na cidade, já sabia que Jesus estava chegando. Então todo mundo se preparava, se juntava para estar naquele lugar. Então ele disse, uma grande multidão o seguiu. E um mendigo cego, queridos, ele além de ser cego, ele era mendigo, ele dependia da bondade dos outros. Ele dependia dos outros dizer quem está aí, o que está acontecendo, o que está falando. E aí, muitas das vezes nós estamos assim, pobres espiritualmente, na dependência do alimento da sexta-feira do culto à noite. Pobres espiritualmente, dependendo da oração de terça, de segunda a sexta no grupo, ou segunda a domingo. Porque não temos a coragem de ir lá nesse lugar secreto e buscar abrir a minha voz e falar com meu Pai. Estamos como mendigos espirituais. Estamos cegos. E você sabe qual é o perigo de estar cego? É você ser guiado por qualquer voz. Vai para lá. Um capeta vai dizer, continua andando direto que tu vai chegar no teu destino. Só que no meio do caminho tem um lago. O cego não sabe, mas ouviu falar, ele uma hora ele vai cair no lago, não sabe nem por quê, no lago do fogo, queridos. Cuidado, as vozes que eu e você temos ouvido. Se nós temos esse momento de face a face, se nós temos esse momento de comunhão, esse momento de estar na presença de Deus, mais importante do que qualquer outra coisa, o diabo pode até soprar, continua direto. Ele diz, não, mas no meu espírito, ele mandou dobrar a direita. Mas vai direto. Deus mandou eu dobrar a direita, eu vou dobrar a direita. Porque eu conheço a voz do meu Senhor. Eu conheço a voz daquele que me chamou. Então aquele homem, além de ser mendigo, de cego, ele era também mendigo. E muitos de nós estamos assim. E ele diz, chamando um mendigo chamado Bartimeu, filho de Timeu, e ele estava sentado à beira do caminho.
Amém? Então Jesus, ele estava passando por ali e aquele homem ouviu falar que Jesus estava passando ali. Aquele homem ouviu falar porque as pessoas falavam, se comunicavam, não tinha telefone, não tinha Snapchat, né? Não tinha nada disso, as pessoas mandavam mensagem, Jesus está passando, vai passar, ele está seguindo no caminho tal. Então todo mundo que estava ali estava na expectativa de ver Jesus. Será que nós estamos na expectativa de ver Jesus? Será que nós estamos como esse cego se sentindo necessitado de esperar Jesus passar? Ou será que nós estamos tão cansados com os nossos afazeres? Será que a gente está tão corrido que eu não tenho tempo de falar com Jesus hoje? Será que a gente está tão corrido que eu não tenho tempo de parar, um tempo de tomar, um tempo de comunhão com Ele, de qualidade com Ele? Às vezes, querido, 2 minutos de qualidade com Deus é melhor do que 30 minutos de oração. Mas um coração sincero, direto, conectado com o Pai, vale muito mais do que 30 minutos de palavras vazias. Às vezes você pode, não todos os dias, você pode, de vez em quando, às vezes eu estou tão corrida que eu dentro do carro falo, Pai, oh Deus, tu é maravilhoso. Oh, Deus, obrigado. Palavras simples. Não precisa colocar versículos, mas palavras simples de você abrir o seu coração. Pai, eu não tive tempo hoje. Me perdoa, mas eu estou aqui conectada contigo. Eu sei que tu está conectado comigo. Será que nós temos essa disponibilidade de estar sentada ali onde Jesus está? Será que nós temos essa disponibilidade de estar sentado no nosso quarto e ter essa comunhão com Ele? Amém? Segundo ponto, ele não teve vergonha. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava passando, ele começou a gritar. Ele não queria saber o que o povo ia dizer, ele não queria saber o que o meu pai e a minha mãe vão pensar, mas eu entendi que eu estou cego e eu preciso ser curado, e a única pessoa que pode curar, meu filho, é Jesus. Se o meu pai não entende, se a minha mãe não quer, se o meu irmão rejeita, eu não quero saber. Eu só sei que eu estou cego e eu preciso ser curado. E a única salvação para a minha cegueira é Jesus. Aquele homem não teve medo, aquele homem não teve vergonha de buscar Jesus porque sabia, porque cria. Alguém falou e aquela palavra ficou queimando no espírito dele. A minha salvação vai passar agora. A minha cura vai passar diante de mim. Eu não vou perder essa oportunidade. Não importa o que o povo diz, não importa o que o povo acha, não importa o que o povo pensa, mas eu entendo que ali está na minha cura. Ali está a minha salvação. E a Bíblia diz que ele começou a gritar. Queridos, quanto de nós, quando nós chegamos a Cristo, quanto de nós, quando a gente entende que a gente está buscando a Jesus, que a gente está indo para o culto, as pessoas começam a falar, quanto de nós começam a gritar? Porque a nossa tendência é se calar. A nossa tendência é deixar essa intimidação do diabo destruir a nossa fé. Talvez o pouco de fé que tem, que está começando, a gente deixa essas palavras destruir a pouca fé que estava começando. A fé que foi semeada com a voz de alguém que diz que Jesus, aquele que está fazendo milagre por todo canto que ele passa, está passando aqui. A gente deixa apagar. Então, às vezes, é um pensamento na nossa mente. Às vezes, é um pensamento que diz, para de gritar, para de pedir, ele não vai te ouvir, para de falar, porque tu não merece, para de dizer, para de tentar, querido, porque você já tentou demais. Cala a boca. Mas ele disse, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E no próximo versículo ele diz, não deixou os outros se calarem, porque as pessoas diziam, cala a boca. Mas só quem sabe que estava doente era ele, aquele que tinha um reconhecimento de estar doente, aquele que tinha um reconhecimento também da doença, mas também daquele que era fonte de cura. Jesus, ele disse, eu vim para os doentes, para os feridos, para os bandidos, para os perdidos. Olha aqui a gente aqui, somos nós. Mas antes de chegar neste lugar, precisamos passar por este momento de dizer, eu sou esse ferido, eu sou esse perdido. Eu sou aquele que todo mundo diz que não tem mais jeito. Eu, pelo menos, era uma. Meu pai dizia, não tem jeito, essa daí não tem jeito mais de jeito nenhum. Mal ele sabia que Jesus já tinha nascido na cruz. Tinha nascido e tinha morrido na cruz por mim. Não tinha jeito, queridos, talvez para o homem. Não tinha jeito, queridos, talvez para mim. Mas para Jesus, eu tinha jeito. Porque ele, quando chega, querido, todo pau que está torto, ele vai endireitar. Todo aquele que está quebrado, ele vai consertar.
Todo aquele que está desformado, ele vai reformar, vai restaurar a sua imagem e obra. E ele diz, ele porém gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amém? Então, ele entendeu que ele era aquele o qual Davi falava. Ele descendia de Davi, era aquele que viria para tirar os pecados do mundo, era aquele que viria como o Messias, aquele o que tirava os nossos pecados, as nossas dores, curava as nossas feridas. Ele disse, esse é aquele ali. E eu sei que é para ele que eu tenho que gritar, eu sei que é para ele que eu tenho que clamar. Talvez hoje você não tenha visto a resposta do seu clamor, mas a Bíblia diz, continue clamando. Essa palavra que Deus disse para mim, para você essa noite, continue clamando. Deus está ouvindo, os anjos estão ouvindo, Jesus está ouvindo. Não para de falar, não para de clamar. Mesmo se a porta não se abriu, continua clamando. Mesmo se a oportunidade não apareceu, continua clamando. Mesmo se os teus pensamentos estão dizendo, para de falar, tu está sendo patética, continua clamando. Porque enquanto você clama, essas vozes vão sendo destruídas. Sabe, queridos, que Deus coloca no meu coração algo aqui? Ele diz que a única forma de destruir essas vozes externas, a única forma de destruir essas vozes na nossa mente é continuar clamando. A única forma, escute bem, de destruir essas vozes de incapacidade da tua mente. A única forma de destruir essa voz que diz que Deus não está te ouvindo, preste atenção, é continuar clamando. Porque o diabo entende um princípio de um santo, de um filho de Deus que ora. O diabo entende, você talvez não tinha entendido, mas vai sair daqui entendendo. Enquanto essa voz está dizendo para você se calar, que essa voz surta um efeito contrário, continue clamando, continue falando, continue declarando, porque você sabe o pai que você tem. Queridos, não tem um pai que quando o filho chama, ele diz, oi, tô aqui, não é assim? Um pai normal que cuida de um filho, uma mãe. Você acha que Deus, você clamando por ele, você acha que ele não vai responder você? Talvez a sua cura não venha no momento que você quer. Talvez a sua libertação não chegue no momento que você quer. A sua vitória, a sua bênção, sei lá, não chegue no momento que você quer. Mas esse exemplo deste cego, se você tem certeza que aquilo que você precisa só vem de Jesus, é para ele que você deve clamar. Pouco importa o que os outros pensam, pouco importa ainda o que a situação lhe diz, porque às vezes é assim. Pensa numa coisa que é verdade. A gente começa a fazer um processo de libertação na gente, ou eu na vida das outras pessoas, e assim eu começo a orar e de repente vem um negócio que destrói tudo. Parece um vento que a pessoa cai no chão, a pessoa se quebra toda, a pessoa se afasta, e aí eu vejo que depois dessa vaga aqui, a pessoa vai se levantar de novo. Por quê? Porque são contra-ataques do reino espiritual. Então, quando a gente começa a clamar a Deus para pedir alguma coisa, parece que o negócio vai começando assim, a piorar. Parece que o diabo está dizendo assim, tá vendo? Não adianta você clamar, não. É aí que você clama. Ali quando o diabo está dizendo, tá vendo? Tu tá clamando, tá piorando. Tá vendo? Tu tá clamando, não tá dando refeito. Tu tá piorando para ti. Não, queridos, eu sei o pai que eu tenho. Eu sei o pai que me prometeu. Eu sei o pai que está comigo aqui. Ele colocou o espírito dele mesmo como garantia para que eu chegue do outro lado. Querido, se a gente lembrar desses pequenos detalhes que são importantíssimos, a gente não cai devant o inimigo, na frente do inimigo. A gente não cai diante da dificuldade. A gente não cai diante de uma queda, porque eu sei que ele está comigo. E ele é a garantia de que eu vou chegar no outro lado. Não porque eu sou bom, não porque eu sou forte, não porque eu mereço ou deixo de merecer, mas é porque ele está comigo e eu vou chegar no outro lado. Amém? Aí outro ponto é, a sua insistência foi recompensada. Quando Jesus o ouviu, parou e disse, fale para ele vir aqui. Então a minha insistência e a sua insistência diante da provação, diante da dificuldade, deem um retorno de Jesus. Porque às vezes a gente só quer que Jesus faça a parte dele, mas Jesus, ele responde à nossa oração. O chamar de Bartimeu é uma oração. É aquilo que eu e você precisamos fazer. E que a gente possa dizer que Deus não está ouvindo, mas a resposta aqui, claramente nessa palavra, nessa grande libertação desse homem, nessa cura, é que Jesus parou e ouviu.
Então Jesus, ele para e ouve as suas orações. As suas orações não estão sendo perdidas, elas estão sendo recoltadas e guardadas. As suas orações estão sendo recolhidas, a Bíblia diz. Então, queridos, não pare, não pare, não pare, não pare. Insista na oração. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite. Esses dias todos, gente, para onde eu me virava, falava de oração. Eu abria o Instagram para postar uma coisa, oração, desligava. Ligava o YouTube para procurar um louvor, aparecia lá o poder da oração. Falei, Senhor, já entendi. Aí eu abri a minha Bíblia, a importância da oração. Bom, eu já entendi que eu preciso orar mais. Porque a oração é a chave de tudo que abre ali o reino espiritual. Sem oração você não vai ser abençoado. Sem oração essa guerra na sua casa não vai parar. Sem oração a guerra na sua vida não vai ser destruída. A oração é a arma que eu e você temos e que Deus nos entregou. Mas que a gente bota dentro do bolso e pede para a irmã Carlita orar. Eu fico lá ali só no telefone. A Carlita orando, Deus maravilhoso, ou a Liz, ou a Dona Marta, ou quem quer que seja ali no grupo. Nós três, né? Amém, tchau. Não, queridos, Deus quer ouvir a sua voz. Mais interessado do que eu para orar por você, ou a Carlita, ou a Dona Marta, é você que precisa orar. Claro que é bem isso é uma oração de concordância, eu digo amém, o tempo todo amém, 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 mas é uma parte. Deus quer ouvir a minha voz e a sua voz. Não foi alguém que disse, ei, o Bartimeu está dizendo, filho de Davi, tem misericórdia dele. Foi o próprio Bartimeu que abriu a boca dele e disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém falou, ei, Jesus, o Bartimeu está pedindo ali para que tu ore por ele. Não, porque ele era cego, ele não era mudo, não. Ele tinha, você tem voz para falar. Você tem voz para fofocar o dia todinho. Você tem voz para conversar com a sua amiga, com a sua mãe, com o seu pai, ou com o seu marido, sei lá com quem, falar besteira o dia todinho. Por que você não tem voz para abrir a boca e falar com Deus? Porque o diabo está enganando você, porque você está cego espiritualmente. O primeiro sinal de uma cegueira espiritual é alguém que não ora. Alguém que não entende que há um poder na oração. Há um poder quando você, filho de Deus, justificado pelo sangue de Jesus, abre a sua boca e ora. Queridos, é o primeiro sinal. Quem está doente, eu não vou chegar, alguém está doente, vou dizer assim, Maria, eu vou no hospital por ti, viu? Fica aí que eu vou lá, eu vou perguntar pro médico. A Maria está com dor de barriga, a Maria está com dor de cabeça. Desde quando? Peraí que eu volto já para perguntar para ele. Ô, mulher, tu tá desde quando? Ah, sim, entendi. Desde a semana passada. Aí o médico vai perguntar assim, ela tá com dor de barriga porque ela comeu alguma coisa? Não sei não, peraí que eu volto já. Mulher, tu comeu o quê? Não sei. Ah, foi, tá, então. Ah, então é porque ela comeu um prato na escola. Ah, tá. E desde quando? Peraí que eu volto já pra ti. Você entende, querido? Você não precisa de intermediário. Vem cá, Maria querida, vem aqui, minha filha. Vá lá, diante do Pai e diga tudo que você tá sentindo, porque você, mais do que ninguém, sabe a dor que você tá sofrendo. Eu não sei a dor que tu está sofrendo, desde quando e o porquê. Porque tem coisas dentro de nós que eu não tenho acesso. Mas a Maria que está sofrendo tem acesso e sabe onde está doendo e vai direto para a fonte. Para de passar por intermediários e vai direto à fonte. Amém? E ele disse, então, Jesus, eles falam para ele vir aqui. Então eles chamaram o cego. Aqueles que estavam dizendo assim, cala tua boca. Agora está dizendo, vem, finalmente está te chamando. Vem, vai lá diante dele. Anime-se, disseram ele, venha, ele está o chamando. Próximo versículo, ele não perdeu tempo. Queridos, Deus está dando a palavra hoje para mim e para você, que você sai daqui. Nós possamos sair daqui essa noite libertos, dizendo que eu tenho poder na minha voz. Eu tenho poder na minha voz. A minha voz faz tremer o mundo espiritual. Não é a Lise, é você, sou eu, são os filhos de Deus. Quando eu abro a minha boca, o meu Pai me escuta. Quando eu abro a minha boca, Jesus disse que eu posso pedir ao meu Pai, ele manda legiões de anjos. Jesus, ele disse isso na cruz. Jesus, o Filho, ele está dizendo a mim e a você, quando você abre a sua boca, Jesus, ele manda uma legião de anjos para lutar por aquilo que você está chorando hoje. Chorando porque não abre a boca.
chorando porque não tem coragem de falar, chorando porque manda o outro orar, manda o outro jejuar, porque é mais cômodo, queridos, ei! É a sua voz, é a minha voz que Deus quer ouvir. É quando você pede ao Pai, Ele manda os anjos para destruir tudo aquilo que está destruindo você, amém? Glória a Deus. Bartimeu, ele jogou a sua capa, ele falou, não quero mais saber de nada, eu vou tirar tudo, eu vou tirar todas as coberturas que tem sobre mim, o orgulho, a vergonha, o medo, eu jogo tudo e eu vou, porque Ele está me chamando. O que capas nós podemos ter na nossa vida? Às vezes é a vergonha, às vezes é o medo. Às vezes eu tenho medo dele não me aceitar, como Deus falou aqui no começo do culto. Queridos, Ele sabe de você, Ele conhece você e Ele quer falar com você. No direct, no face a face. Amém? E Ele colocou tudo de lado, Ele tirou. Nada vai me impedir desse encontro. Ele se levantou, olha aqui, gente querido. Ele se levantou de um salto e foi até Jesus. Que nós possamos tirar tudo aquilo que nos impede de ir até Jesus. Que nós possamos tirar tudo aquilo que nos impede de nos encontrar neste lugar de face a face. Porque a Bíblia diz que Ele está nos chamando. É Jesus dizendo para mim, para você, essa noite, eu estou te chamando. Ele diz, diga a Ele o que que vem. E ele se levantou e ele foi até Jesus. Ponto importantíssimo, ele admitiu a sua cegueira. O que você quer que eu faça, Jesus? É óbvio, quem que é cego? Mas Jesus, ele precisa ouvir da minha boca e da sua boca. Senhor, eu quero ser liberta de algo. Senhor, eu quero ser liberta de uma coisa ou de outra. Senhor, eu quero abrir meu coração. Já tirei minha veste, já tirei vergonha, já tirei medo. Agora, diante de Jesus, ele me pergunta, o que é que você quer? E essa é a pergunta que Jesus ele faz para mim e para você essa noite. O que é que você quer que eu faça na sua vida? E aí o cego responde, Rabi, mestre, eu quero enxergar. Outras versões, ele diz, eu quero voltar a enxergar. E há uma grande controvérsia, alguns estudiosos dizem que ele já era cego de nascença, outros dizem que ele ficou cego no meio do caminho. Pouco importa, o que importa é que aquele homem era cego e agora ele estava vendo, ele ia ver, amém? Então ele diz assim, eu quero enxergar. Então se você vier diante de Deus Pai nesta manhã, nesse momento aqui, diante de Deus Pai, eu estou cego, eu não vejo o poder da oração, eu não vejo o porquê da oração, eu não sei o que está me impedindo como uma névoa diante de mim, de orar a Ti, então eu quero voltar a enxergar. Talvez seja chegado o momento essa noite, queridos, eu creio que Deus marcou esse horário, porque eu vou lhe dizer um negócio, hoje o dia foi difícil para chegar até aqui. O computador não funcionou lá na minha casa, não queria abrir de jeito nenhum, aqui os louvores não se abriram, eu disse assim, tem bênção vindo aí. Porque sempre que há uma luta, é porque o diabo sabe que é a palavra que vai ser pregada. Eu não sabia o que Deus dizia agora à noite. Eu falei, vou ter só os versículos. Eu falei, Senhor, eu abro minha boca e tu me leva. E é exatamente isso, porque é trazer uma visão espiritual de volta para nós. Éramos cegos, mas vamos sair daqui com os olhos abertos. E eu creio que é sobre o poder da oração. Muitos estão fracos na oração. Muitos estão se alimentando pela oração dos outros, mendigando. Mas Deus, Ele diz que você e eu temos esse poder. E a Bíblia, o último ponto é, encontrou em Jesus a sua cura. Jesus lhe disse, vá, pois a sua fé o curou. O que curou aquele homem, queridos? Foi a fé dele em quem? Em Jesus. Para você ver como há poder na fé que nós depositamos. Às vezes nós colocamos tanto poder, porque a fé é um poder, né? Ou você dá para o bem, ou você dá para o mal. Ou você dá para o inimigo, ou você dá para Jesus. E no momento em que muitas vezes a gente coloca a nossa fé no diabo, coloca a nossa fé na nossa impossibilidade, coloca a nossa fé na nossa doença. Eu estou doente, não vou mudar, meu jeito é assim, meu coração é assim, minha mente é assim, eu não consigo me livrar dessas pessoas que estão aqui na minha mente. Queridos, você está colocando a fé no lugar errado. Coloque a fé em Jesus. Aquele homem disse assim, eu era cego, eu sou cego, mas eu sei que aquele que está na minha frente é aquele que vai me libertar. E eu vou colocar a minha fé, pequena que seja, diante dele. E a Bíblia diz, pois vá, a sua fé o curou, e no mesmo instante, amém, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Primeiro ponto,
ele foi curado instantaneamente. Eu creio que nós fomos curados hoje dessa cegueira espiritual. Instantaneamente. Eu creio que Deus deu umas bafas aí em alguém para que a gente possa se acordar, para que a gente possa se levantar e orar, não depender mais da oração de ninguém. É uma bênção a oração que está colocada no grupo, oração de terça, de sexta, mas eu preciso abrir a minha boca e falar com Deus. Segundo, no mesmo instante, ele passou a ver. Quando você começar a orar, você vai ver o mundo espiritual caindo por terra. No momento que você abre a sua boca, que você se levantar em oração, você vai ver uma mudança na sua vida. Talvez não instantaneamente, mas instantaneamente no mundo espiritual, há uma mudança de atitude. Você agora não está mais do lado do inimigo, mas está lutando do lado certo, do lado de Deus. E a Bíblia diz que o homem passou a ver. Eu oro e declaro para que cada um de nós possamos ter os nossos olhos abertos agora em nome de Jesus. Como aquela palavra que ele diz, efatá, abre-te, que os nossos olhos possam ser abertos essa noite para ver o poder que há em Jesus, para ver o poder que há na nossa boca, porque somos filhos, somos justificados e temos esse poder de falar, de chegar até Jesus. Queridos, tinha uma multidão, mas ele foi o único que ousou dizer, filho de Davi, eis-me aqui, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, eis-me aqui, tem misericórdia de nós. Será que nós temos essa humildade de dizer a Jesus essa noite? Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia porque até hoje eu estou sofrendo. O diabo tem me matado, me massacrado, talvez em algumas áreas da tua vida. O diabo tem te humilhado. E você, em vez de abrir sua boca para falar, para pedir a Deus, você está se deixando levar por essa humilhação. E esqueceu, cega do jeito que estava, esqueceu que você tem poder na sua boca. Você tem autoridade. Deus disse que ele te deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões. Ele diz o quê? Ele completa. Não lhe fará nenhum mal. Chega de ter medo. Chega de ter medo de pedir algo para Deus. Eu levei um tabefe de Deus essa semana que eu passei 3 dias tonta. Porque eu me ajoelhei e eu disse assim, Senhor, eu quero pedir... Que eu quase não peço muita coisa a Deus, né? Mas para a igreja, geralmente eu peço, Pai, eu quero te pedir para que tu abra a oportunidade para que nós possamos passar o culto no sábado, né? Eu falei assim, da sexta a gente passa pro sábado, e um dia vai chegar no domingo. Aí, que falta de fé. Tá bom, só tem eu aqui dentro. Quem é de que ele falou? Exija ou peça o domingo. Por que pedir o sábado? Tenha fé. Você acha que eu não tenho poder para te mudar da sexta pro domingo? Cara, eu abaixei minha cabeça e comecei a chorar. Falei, falta de fé. Ai, mas não quero saber. Não. Eu me arrependi, baixei a minha cabeça, eu disse, Senhor, comecei a chorar, claro, é porque eu choro. É verdade, falta de fé. Mas não quero saber. Você quer domingo? Eu posso fazer domingo. Tá cego? Eu posso fazer você ver. Tá triste? Eu posso trazer alegria. Tá com depressão? Eu posso curar a depressão. Porque é falta de fé. A gente limita o Senhor e vive andando nesse espacinho apertado, querida. É para Ele, não é para mim nem para você. O domingo é muito mais fácil as pessoas virem. Na sexta-feira à noite o povo está cansado. Deus sabe disso. Então que nós possamos ser levados a um nível maior de fé. A não colocar Deus nesse patamar que a gente criou e ousar a colocar Ele no lugar certo, nas alturas. Amém? E a Bíblia diz que o final de tudo isso, que é a coisa mais linda, e ele seguiu Jesus pelo caminho. Essa é a resposta de todo aquele que é liberto por Deus. Ele é tão reconhecedor daquilo que Jesus fez na sua vida, que não tem outro lugar para ir senão seguir Jesus. Que não tem outro lugar para ir que se não andar perto daquele que é a fonte de vida. A Bíblia diz que aquele que tem até um louvor lindíssimo que eu ando, quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar, não pode viver. Ele é tão reconhecedor daquilo que Jesus fez. Ele é tão reconhecedor daquilo que eu não merecia. Ele me tirou da lama e me levou para o tombo do monte da sua presença. Não tem como não ir para outro lugar se não seguir Jesus. Amém? Eu quero terminar esse culto com oração. E eu quero que você seja como esse homem hoje. Que você admita
a sua cegueira espiritual. Eu não sei em que sentido Deus está falando no seu coração. Você sabe aquilo que Deus está falando? Talvez no poder da oração. Eu creio que uma das coisas é o poder da oração. Mas aquilo que aquele homem só foi curado porque ele admitiu a sua doença. Aquele homem só foi curado porque ele admitiu diante de Deus que estava cego. E aquele homem só foi curado porque ele entendeu que Jesus era a fonte de cura. Aquele homem só foi curado porque ele estava posicionado no caminho onde Jesus estava passando. Aquele homem só foi curado porque ele abriu a boca dele. Apesar das vozes falando na sua mente, apesar das outras pessoas mandando ele se calar, ele falou: eu sei que eu estou doente, eu sei que eu estou cego e a única fonte de cura é ele. Por isso aquele homem foi curado. Ele veio até Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus com a sua oração. E é o que fala para mim e para você. Aquele homem só foi curado porque ele clamou a Jesus. Ele reconheceu, ele clamou. E a Bíblia diz que ele tirou a sua veste, ele tirou tudo aquilo que estava cobrindo a seu corpo. Que seja a vergonha, que seja o medo, que seja a raiva, que seja a revolta, a rebelião. Que seja tirado tudo isso e que você venha se levantar, como diz a palavra. Ele deu um pulo, deu um salto e se levantou, porque Jesus está me chamando. E essa palavra que Deus diz para mim, para você essa noite, Ele está te chamando. Ele ouviu a tua oração, Ele tem ouvido a tua oração. E Ele vai abrir os teus olhos para que tu possa ver além dessa dificuldade que tu está enfrentando. Você vai até entender o porquê dessa dificuldade. Eita, Deus é forte. Você vai entender por que tudo isso está acontecendo. Porque está te deixando rebelde, está te deixando triste, com raiva. Mas Deus vai te trazer essa abertura de olhos para que você tenha um entendimento espiritual da guerra que está se travando nos céus pela sua vida. Você vai entender que Deus ele não está de braços cruzados. Você vai entender que Deus está trabalhando por ti nesse momento, que tu está de pé hoje, querida, querido. Porque Deus está lutando por ti. Porque se Deus já tivesse deixado, você não estava mais em pé. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti, Senhor, nesta noite. Nós queremos colocar o nosso coração, a nossa mente diante de Ti. Queremos nos arrepender dos nossos pecados essa noite. Queremos nos arrepender, Pai, porque primeiramente não reconhecemos que somos pecadores. Não reconhecemos que estamos precisando de Ti, Pai, em nome de Jesus. Não reconhecemos, Pai, que o Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de cura, Pai, em nome de Jesus. Perdoa, Pai, por pedir outras pessoas para orar por nós, sendo que nós temos essa capacidade, esse poder, essa autoridade de orar a Ti, porque somos declarados filhos de Deus. Temos o Espírito que está dentro de nós, que nos ensina como orar. Para aqueles que dizem que não sei o que dizer, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, nos conduzindo como orar ao Pai. É o Espírito que nos conduz a orar. É o Espírito que coloca a palavra na nossa boca. É o Espírito que nos leva todas as nossas orações ao coração do Pai, aos ouvidos do Pai. E a Bíblia diz que Jesus, Ele ouve as nossas orações. E a Bíblia diz que Ele se levanta para lutar por nós. Ele não está parado, Ele não está de braços cruzados, Ele não está deitado dormindo, Ele não está atrasado, Ele está trabalhando por ti. Ele está trabalhando por mim, está trabalhando pela nossa causa, pela nossa família, pelos nossos problemas. Ele está trabalhando por nós, Ele está guardando a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, obrigada, Senhor, porque Tu é tão paciente conosco. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos que quanto ignorante nós somos, quanto rebelde, a facilidade de ser rebelde. Isso mostra o nosso coração. Nós queremos nos arrepender, Senhor, nesta noite. Nós queremos nos arrepender, Senhor, por colocar sobre o outro a culpa daquilo que nós estamos vivendo. Por deixar o outro conduzir a nossa vida, que seja o diabo, que seja outras pessoas, Pai, mas queremos tomar a responsabilidade sobre as nossas vidas hoje, essa noite. Queremos tomar a responsabilidade, Pai, de dizer que sim, quem está doente sou eu e quem tem que ir para o médico sou eu. Eu tenho esse acesso ao médico. Eu não posso mais colocar a minha salvação, a minha cura e a minha libertação na mão dos outros. Porque quem tem que buscar a cura, a salvação e a libertação sou eu. Eu quero tomar a responsabilidade, Deus, em nome de Jesus, Pai, para as minhas mãos e ter acesso a esse lugar. Claro que eu vou ter acesso à ajuda de pessoas que oram por nós, intercessores que nos ajudam, mas a mais importante oração
Não é aquele graduado de oração. Não é a oração de quem conhece Deus. É a minha oração, porque a minha necessidade é minha. Pai, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha nos ajudar essa noite, Pai. Venha tirar, Senhor, toda a cegueira, Pai, que tem sobre cada um de nós, Deus, em nome de Jesus, Pai. Não queremos mais depender dos outros, Pai, para se alimentar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Mas nós queremos ser libertos, assim como esse homem foi liberto, Pai. Queremos ser curados, assim como Bartimeu foi curado e outros cegos também foram curados, Senhor. Os olhos dele, Senhor, a um que tu orou, que as escamas caíram, Pai, e ele pôde ver, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, se há escamas nos olhos de cada um de nós aqui, Pai, que tem impedido, Senhor, a gente de ver, que tem impedido a gente de ter fé, que tem impedido a gente até de crer em coisas maiores que tu pode fazer, Pai. Que essas escamas possam cair por terra agora em nome de Jesus, Pai. Que todas as escamas caiam por terra em nome de Jesus. Que toda cegueira espiritual caia por terra em nome de Jesus, Pai. Que todo bloqueio, Deus, que tem bloqueado a visão do teu povo, Senhor, possa cair por terra agora em nome de Jesus. Abre os teus olhos, os nossos olhos, nós queremos te ver. Abre os nossos olhos, nós queremos te ver face a face. Abre os nossos olhos, primeiramente, Senhor, para te ver a tua presença, para reconhecer, Senhor, a tua presença na nossa vida, em cada circunstância e situação da nossa vida. Oh, Pai, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver além da dor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver além da dificuldade. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver a tua graça sobre nós. Abre os nossos olhos para nós sermos gratos. Para nós possamos ser reconhecedores daquilo que tu já nos entregou, Pai. Perdoa a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor, a nossa ingratidão, que nós somos tão fáceis a sermos ingratos. Perdoa, Jesus. Nós queremos tomar posse dessa palavra desse homem que era mendigo, cego, mas ele a saisi l'opportunité, ele tomou essa oportunidade. O Senhor estava passando, ele não deixou essa oportunidade passar, e nós queremos tomar hoje, essa noite, tomar essa oportunidade para as nossas vidas, Pai. Nós queremos tomar essa oportunidade, Senhor, de que o Senhor está aqui, o Senhor está trazendo cura para as nossas vidas, que o nosso coração não seja duro o suficiente para rejeitar essa cura para nós. Que os nossos olhos sejam abertos, em nome de Jesus, e que através da nossa, não mais cegueira espiritual, a nossa visão espiritual, Pai, nós possamos ser um contigo no reino. Nós possamos estar ali conjunto contigo, Senhor, trabalhando para implantar o reino de Deus. E através da nossa abertura de olhos, Senhor, espirituais, nós possamos trazer esses olhos espirituais também para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa igreja, Senhor. Porque quando aqui a pessoa é cega, Senhor, não pode nem ajudar, não pode nem trabalhar na obra. Como é que pode alguém trabalhar na obra sendo cego espiritualmente? Não pode. Senhor, abre os olhos, Senhor, para que nós possamos trabalhar, Senhor, contigo na tua obra, Pai. Porque tem muita gente, Senhor, ali perdida, Senhor, e nós precisamos ter consciência, Senhor, desses perdidos, Pai. Leva-nos, Senhor, a esses perdidos, Pai. Mas primeiro precisamos te encontrar, Senhor. Eu não posso entregar alguém que eu não sei nem quem é. Eu estou falando de Jesus, mas não sei nem quem é. Porque às vezes a gente fala de Jesus de um jeito, oh meu Deus, dá misericórdia. Senhor, que nós possamos falar quem realmente tu é, mas para falar de Jesus, eu preciso primeiramente conhecer quem é Jesus. Não falar de qualquer jeito, não falar aquilo que eu penso. Senhor, que nós possamos te ver diferente. Que nós possamos ter uma outra imagem de ti. Que nós possamos ter até uma outra imagem de nós. Eita Deus, que nós temos uma outra imagem de nós. Nós fomos separados, santos, justificados, sacerdote real, nação santa, escolhido para pertencer a Deus. Senhor, nós possamos ver os nossos filhos diferentes, possamos ver os nossos pais diferentes, possamos ver os perdidos diferentes com os teus olhos. Que nós possamos ter os olhos de misericórdia para essas pessoas. E que nós possamos ser como Bartimeu, Senhor. De continuar te seguindo pelo caminho, Jesus, porque não tem outro lugar que nós possamos estar, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós recebemos esses olhos espirituais abertos hoje. Em nome de Jesus, pela fé, nós recebemos os nossos olhos espirituais, os bandô, todas aquelas as escamas, tudo aquilo que estava impedindo você, querido, de ver. Isso foi caído por terra hoje. Deus cortou esse lençol que estava ali, amarrando os seus olhos, impedindo você de ver.
E você é livre para adorar a Deus. Você é livre para ver Deus e conhecer Deus de uma forma sobrenatural. Você vai conhecer a Deus de uma forma que você nunca imaginou. Você vai ter acesso ao nível de acesso de Deus que vai espantar você. Era como se fosse um choque de realidade. Tem pessoas que vão receber aqui um choque de realidade e vão tomar conhecimento. Escuta o que eu estou dizendo. Que Deus está dizendo. Que tudo aquilo que eu conhecia, que eu entendi, era falso. Tem gente que vai tomar um choque de realidade depois dessa oração, que os olhos são abertos. Que tudo aquilo que eu cria era mentira. Tudo aquilo que eu acreditava sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre a minha vida era mentira, era fake news. E agora você vai ver com outros olhos, você vai ver com os olhos de Jesus. Você vai ver a Deus, olhar a Deus através dos olhos de Jesus. Você vai ver as outras pessoas através dos olhos de Jesus. Você vai ver você no espelho, se olhando no espelho, e não mais ter nojo de você, não mais ter raiva de você. Não estou falando só fisicamente, mas estou falando da pessoa que você se tornou. Mas você vai se olhar com compaixão para você e se ver como Jesus te vê. A sua imagem de você vai ser mudada. Você vai se ver como Jesus te vê, porque os teus olhos foram abertos. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.